Querido, querida, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que coisa tremenda! Nós estamos aí estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical, lições da CPAD. Nós estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, estudos que são extraídos do livro do profeta Ezequiel. O comentarista desse quarto e último trimestre é o pastor Ezequias Soares. Nós estamos chegando aí já na 11ª lição. 11ª lição, que será ministrada no dia 11 de dezembro de 2022. 11 de dezembro de 2022, que é o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia, 11 de dezembro de 2022, que é o segundo domingo de dezembro, que é o Dia da Bíblia. Amado, amada, o tema dessa 11ª lição é a visão do templo e o milênio. A visão do templo e o milênio. O texto áureo está inserido em Isaías, no capítulo 6, no profeta messiânico. Isaías, capítulo 6, o versículo 3, que diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A verdade prática diz assim: um traje à santidade divina traz a santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Então a verdade prática diz assim: o traje, a santidade divina, traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Meu amado e amada, a leitura bíblica em classe está em Ezequiel, no capítulo de número 43, o versículo 1 até o 9. Os objetivos dessa lição, o primeiro objetivo dessa lição é mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração de Israel. O segundo objetivo é identificar o templo do milênio, e o terceiro objetivo é relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória de Deus. É importante essa lição, é uma lição maravilhosa. Querido, querida, fique conosco aí. Eu quero desde já agradecer você que é inscrito nesse canal, que tem comentado, que tem compartilhado, que tem aí dado um like. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. E você que está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Para se inscrever, para comentar, fique à vontade. Deus em Cristo os abençoe grandemente. Querida, a introdução da lição diz assim: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para o futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. Olha, querido, querida, que coisa tremenda. É importante percebermos, meu amado e minha amada, que o arrebatamento da igreja é o próximo evento importante na cronologia de Deus, relacionado às atividades proféticas. Já não há mais profecias a serem cumpridas antes que ocorra o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é iminente, isto é, pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. A igreja visível, o povo especial, o povo zeloso, o povo de boas obras, a igreja do Senhor está aguardando o arrebatamento, e após o arrebatamento da igreja,
Israel faz uma aliança com o anticristo no início da tribulação, quando dará início aí a contagem das 70 semanas de Daniel. Daniel 9, versículo 27 a parte A. Em Ezequiel 37, querido, querida, ele revela a visão de um vale de ossos secos, em que descreve a reunificação e reanimação de um Israel que estava morto. Nos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel prevê uma batalha com Gog e Magog, na qual os inimigos de Israel serão derrotados. Nos capítulos 40 ao 48, no 25º ano do cativeiro de Israel, nos capítulos 40 ao 42, Ezequiel descreve um enorme e novo templo. Essa longa visão tem sido objeto de muitas especulações e várias interpretações ao longo dos anos. Quando nós começamos a desfolhar o capítulo 43 do profeta Ezequiel, a glória de Deus retorna ao templo. Nos capítulos 44, 45 e 46, os sacrifícios são retomados. Capítulo 47 e 48, a terra é restaurada e ela é restaurada e entregue a Israel, ao povo de Deus. Olha, querido, querida, quando nós olhamos para a história, o mundo conheceu apenas 2 templos judaicos, 2 templos judeus. O primeiro foi construído no Monte do Templo pelo rei Salomão. Esse templo ele perdurou por 390 anos, antes que os babilônios o destruíssem, no ano 586 a.C. O segundo templo foi construído depois do retorno do povo do cativeiro da Babilônia, no mesmo local do templo que Salomão havia construído. Esse templo permaneceu durante 585 anos, antes de ser destruído, e foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Ano 70 depois de Cristo, o Tito General Romano, ele destruiu aí esse templo. Você pode confirmar aí que foi o templo que foi erguido por Zorobabel e restaurado por Herodes e destruído por Tito, general romano, no ano 70 depois de Cristo. Então, meu amado e minha amada, o cenário dos tempos do fim na palavra profética de Deus anuncia que haverá um templo judeu quando o anticristo reinar sobre o mundo. Em sua visão do templo, Ezequiel ele é levado a Israel, onde vê uma montanha e uma cidade. Ele é recebido por um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. Está aí essa referência, Ezequiel capítulo 40, versículo 3. Aí o homem, no versículo 4 de Ezequiel capítulo 40, o homem diz a Ezequiel para prestar muita atenção a tudo que vê e ouve e relatar todos os detalhes ao povo de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. A medição do planejamento do templo preenche os próximos 3 capítulos de Ezequiel. Este mesmo templo serviria para o reinado de Jesus no milênio. Sim, querido e querida, o coração das pessoas terá sido mudado. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. E até mesmo os gentios terão lugar no reino restaurado. Ezequiel 47, 22. A terra será governada por um príncipe davídico, uma referência ao Senhor Jesus. Em Ezequiel 44, 3, Ezequiel 37, 24 e 25, Ezequiel 34, 23 e 24. Então, meu querido e minha querida, é importante nós percebermos que essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início
da sua vocação que ocupa todo o capítulo 1 do livro de Ezequiel. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Quando nós lemos os capítulos 40 a 42, descrevem o complexo do templo com as suas áreas, espaços e dimensões. Mas só no capítulo 43, os primeiros 12 versículos, é que a glória de Deus aparece. Ela retorna para o templo. Então, na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente, Ezequiel 40, versículo 6. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. Pelo mesmo lugar que a glória de Deus se foi, ela vai retornar. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente. Ezequiel 10, versículo 19, Ezequiel 11, versículo 23, você confirma isso lá. E que o seu retorno será pelo mesmo caminho que ela se foi. É tremendo, é coisa maravilhosa. Deus não faz nada pela metade. Olha, meu querido, minha querida, a síntese aqui do primeiro ponto, a glória do Senhor entra pelo caminho da porta cuja face está para o Oriente. Então, meu amado e minha amada, o templo do milênio será o mesmo templo que será construído no início da tribulação, quando o anticristo fizer aí a aliança, o pacto com Israel. É tremendo, é tremendo. Agora, o importante é nós entendermos que após a batalha do Armagedon, após Jesus julgar as nações e estabelecer o milênio, esse templo aí será o templo onde nós vamos ver aí que não haverá mais aqueles sacrifícios que havia no Antigo Testamento, porque o próprio Jesus está ali. Ninguém vai fazer sacrifícios de matar novilho, daqueles sacrifícios do Antigo Testamento. Então, o ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios, no capítulo 43, versículo 18 ao 27. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tomando sem efeito a eficácia do modelo mosaico, o apóstolo Paulo ele usa uma metáfora, linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço do cristão. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio em Ezequiel. Uma delas é a principal. Então nós vamos considerar esse sacrifício que será realizado no templo no milênio como um sacrifício memorial, como uma memória do sacrifício de Cristo. Assim como nós celebramos a ceia nos dias atuais. Então, no reino do Pai, Mateus 26, 29, ou também Marcos 14, 25, aí você dá uma verificada como será os sacrifícios no templo do milênio. Então, a síntese do ponto 2 diz: no templo novo não haverá a arca da aliança, seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação. A santidade e glória, para fechar a lição, o terceiro ponto, a santidade e glória. A glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, lá no capítulo 8, os primeiros 3 versículos. Vimos isso na lição 4, que estudamos desse trimestre, mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia com práticas abomináveis. Dessa vez, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo. Não é mais aquela época, porque o povo foi restaurado.
O Senhor já desceu, já estabeleceu o milênio, o povo está restaurado. E o Senhor Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E é Ele que reina sobre todas as coisas. Então essa visão é uma visão tremenda do retorno da glória. A identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta, um homem que se pôs junto a mim. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Deus, pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Então, meu amado e minha amada, isso aqui é algo tremendo. Vamos aí para a síntese do terceiro ponto. A glória e a santidade estarão para sempre no templo do milênio. É coisa tremenda. Estarão durante todo esse milênio. Vamos lá para a conclusão da lição. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. E assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1, outra vez ele foi levado em uma visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, a razão pela qual a casa de Deus foi destruída e a glória se foi, mas o retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo que Deus mostrou a Ezequiel em sua visão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude.